Bom dia, gente. A paz de Cristo. Que cada um venha ter uma segunda-feira abençoada. Espero que o final de semana dos meus irmãos tenha sido um final de semana abençoado na presença do Senhor. E como de costume, vamos iniciar essa live com oração. Hoje a palavra está muito cirúrgica para aquelas pessoas que querem deixarem de ser escravas das coisas desse mundo. Quais são as coisas, Bruno? Aquilo que aprisiona a mente do ser humano. Aquilo que tem arrancado o espaço de Deus e sendo tomado por preocupações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais um dia que o Senhor promove em nossas vidas, nos deu a oportunidade de estar começando, alinhando o nosso coração com a sua palavra. Obrigado por cada um, ó Pai, que já se encontra nessa live, porque entende, Senhor Deus, que o Senhor é a primazia, que a sua palavra é a ferramenta diária que precisamos para estar a todo momento alerta nesse mundo tão corrompido, Pai. Abençoe também aquelas pessoas que ainda vão entrar. Senhor, como eu sempre tenho pedido, ó Pai, separa esse espaço de tempo que é essa live, para que o Senhor, ó Pai, venha comungar com seus filhos, Senhor Deus. Não permita que pessoas contenciosas, ó Pai, pessoas que não querem o reino, pessoas, ó Pai, que não querem se atrelar à verdade que é a palavra, não permita que venham participar desse espaço de tempo. Não permita que o inimigo de nossas almas, ó Pai, venha corromper esse espaço de comunhão, esse espaço de aprendizado, ó Pai, da verdade que é a sua palavra. Toma cada coração, cada mente aqui representada, Senhor Deus. Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha expandir a nossa mente, que após essa live, cada um venha começar o seu dia mais fortalecido, mais integrado com o reino, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu peço a Ti, ó Pai, abençoe cada lar aqui representada dos meus irmãos. Como eu sempre tenho pedido, ó Pai, abençoe cada casamento aqui representado, cada paternidade, Senhor Deus. Cada profissional, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha honrar, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o gesto de cada um, ó Pai, de separar, Senhor Deus, esse espaço de tempo para honrar o Senhor, para ouvir mais da sua palavra, para se alimentar daquilo, ó Pai, que é o crucial na vida do ser humano, que é a sua verdade. Espírito Santo, que o Senhor venha falar todas as ideias humanas aqui, todos os pensamentos humanos, todas as verdades humanas, que elas venham cair por terra em nome de Jesus. Que somente a única verdade, a verdade absoluta, Pai, que é a sua palavra, venha permanecer nesse espaço de tempo. É o que eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor. Papai do Céu vem estar abençoando muito a sua vida. Espero de verdade que o seu coração venha estar, como a Bíblia diz, um coração ensinável, um coração propício a absorver a palavra, não somente a ouvir, mas ouvir, entender e praticar. Porque precisamos disso no nosso dia a dia, praticar a palavra. E o tema da mensagem hoje, que eu quero trazer algo muito interessante, eu não sei como se encontra hoje o seu coração. Não sei se os irmãos sabem, mas o coração, que a Bíblia fala, não é aqui, o coração é aqui. É a sede de todo entendimento. É aonde pensamos, é aonde sentimos vontade, é aonde damos o comando para que o nosso corpo venha agir. É onde maquinamos coisas boas e coisas ruins. Aonde criamos estratégias para fazer coisas inerentes ao Evangelho ou coisas inerentes a essa vida. Mas fato é que o ser humano hoje, ele está muito sensível às coisas dessa terra. O ser humano não consegue hoje ter uma mente tão evoluída para conseguir separar o que é da terra e o que é do reino. E com isso,
as pessoas têm sucumbido, as pessoas têm se desanimado, as pessoas têm se permitido a ser derrotadas porque não entendem os processos em suas vidas. As pessoas não conseguem lidar com as suas emoções. As pessoas não conseguem lidar com as intempéries dessa vida. As pessoas não conseguem lidar com as dificuldades. Não estou falando de vocês, não sei como é que se encontra a vida de cada um. Mas fato é, tudo aquilo que você pensa em conquistar nessa terra, tudo aquilo que você pensa em se integrar com o reino, vai depender de você ter uma mente saudável. Vai depender de você conseguir agregar um comportamento do reino. Vai depender de você entender que você é um indivíduo do céu. Vai depender de você entender que você carrega o reino dentro de você. Nosso corpo humano, o ser humano, ele é composto por alma, corpo e espírito. Interessante que o corpo humano ele fica ali segurando a alma e o espírito. Há uma briga constante que depois dessa live não vai acontecer mais essa briga. Depois dessa live não vai ter mais dois senhores. Depois dessa live, se você entender todo o contexto dessa palavra, você vai se tornar o senhor da sua vida. Você vai se tornar o detentor da sua vida. Claro, quando eu falo você se tornar o senhor da sua vida, você vai governar as suas emoções, você vai governar as suas decisões em Deus. As emoções não vão mais conseguir chegar e direcionar você. As intempéries dessa vida não vão mais conseguir dar o comando do que você tem que fazer ou não. Você tem que decidir ser o senhor da sua vida. Você tem que decidir governar os seus passos, as suas emoções, as suas decisões, governar aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Governar aquilo que é necessário para a sua vida e aquilo que é desnecessário para a sua vida. Você tem esse poder. O telefone e a internet não vai te influenciar mais. A televisão não vai influenciar mais a sua vida. A crise que tanto falam desse mundo, que o governo Lula, que isso, aquilo outro, não vai mais governar a sua vida. Se você é um cidadão do céu, se você é um filho de Deus, se você é aquele que professa a fé em Jesus, você está atrelado ao governo dos céus. Você está atrelado a Deus. Então a sua mente não vai mais ser invadida pelas informações, pelas mudanças desse mundo. E para não ficar nas minhas palavras, o texto base que vamos usar para essa mensagem se encontra lá em Filipenses 4. Filipenses 4, versos 11, que diz assim: Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a me contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia me fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Isso aqui é o nosso irmão Paulo, um grande homem, um homem que foi levantado por Deus para ir além daquilo que Pedrão não conseguiu pregar para os gentios. Então Deus levanta Paulo com uma mente tão revolucionária. Paulo, uma mente entendida, Paulo, uma mente fora da caixa, um homem que foi levantado que era fora da curva. Vamos falar que era um homem diferente dos iguais. Quem é você hoje? Você é como todos? Você anda na direção que todos vão? Ou você é como Paulo? Um homem diferente dos iguais. Um homem que veio não para ser, mas um homem que veio para obedecer. Um homem que tinha a mente, totalmente cristocêntrica. Um homem que decidiu pensar como Cristo pensou aqui na terra. Um homem que decidiu ser instruído como Cristo foi instruído na terra por Deus. Entenda o que eu estou falando.
A todo momento, Jesus se revelava a Deus. As pessoas chamavam Jesus de bom. Jesus falava, bom é Deus que está nos céus. Jesus veio nessa terra para proclamar o reino e para honrar o nome do Pai. Paulo seguia a mesma métrica. Paulo vinha seguindo os passos de Jesus. Paulo vinha seguindo o exemplo de Jesus. Paulo era um homem igual a mim, igual a você. Sentia as mesmas aflições. Paulo sentia as mesmas vontades. Paulo sentia os mesmos desejos. Acredito eu que em alguns momentos, a Bíblia não fala, mas Paulo deve ter sentido vontade de desistir, vontade de parar. Essa vontade não é Paulo, essa vontade são as emoções. Quem é você nessa terra? Qual tem sido o seu comportamento? Tudo aquilo que você quer obter, seja do reino, seja da terra, vai exigir esse comportamento que Paulo fala. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo entendia as aflições dessa vida. Tenta entender os estágios desse mundo. Tenta entender aquilo que você quer obter dessa terra e obter do reino. Se você está atrelado ao reino de Deus, nada vai ser fácil. Primeiro que para obter o reino, a Bíblia fala que o céu é tomado à força. Ou seja, muito esforço, muita demanda, muita resiliência e muita resistência para você chegar a atrair as coisas do reino para a sua vida. Mas, irmão Bruno, a Bíblia fala que tudo é pela graça, é um favor imerecido. Sim. Quando você entende que você está atrelado à graça, a sua mente muda. Você é revolucionado pela graça. É startado algo novo na sua mente. Como Paulo fala, as intempéries dessa vida não mexem mais com a sua mente. A sua alma não consegue mais comandar a sua mente. As aflições dessa terra não conseguem mais ser algo decisivo na sua vida. É interessante o que eu vou pregar aqui hoje, é algo duro, parece até insensível. Mas se você quer ser um diferente dos iguais, se você quer ser uma pessoa única nessa terra, se você quer liderar áreas nessa vida, você precisa revolucionar a sua mente. Você precisa saber lidar com traumas. Você precisa saber lidar com dores. Você vai precisar saber lidar com aflições dessa vida. Você vai precisar lidar com a escassez que essa vida, em alguns momentos, insiste em nos colocar. Você vai conseguir discernir aquilo que é da terra e aquilo que é do inimigo. Você vai parar de gastar energia com algumas coisas que são desnecessárias, coisas que estão te arrancando do seu propósito. O tema da live de hoje é algo muito importante. É algo que vai libertar você de todo esse emaranhado que tem sufocado a área que a palavra não tem conseguido entrar, que é a sede de todo entendimento. A sede de todo entendimento é o primeiro motor. É um motor que não pode ser atingido. É aquilo que você tem que colocar um bloqueio, blindar. É algo que norteia a sua vida. É a sua mente. A sua mente não pode ser tomada por nada nessa vida que você esteja passando ou que você vai passar. Fato é que esse mundo aqui é um mundo que você não foi criado para ele. É um mundo que não foi colocado, não foi preparado para chegar e receber a sua pessoa. Estamos num mundo em que não fomos preparados para viver. Esse mundo aqui não foi feito para você, não foi feito para mim. Logo, você precisa entender isso. Fomos criados, fomos projetados para viver no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, o trabalho não era castigo. Lá, não sentimos essas intempéries que nos trazem, às vezes, aflições, intempéries que nos arrancam a paz,
No jardim a gente não sentia isso. Mal comparando, tá? Mal comparando o jardim em alguns momentos que vivemos em nossas casas. Creio eu que alguns dos irmãos têm momentos tão de paz, um momento tão único em seus lares, que a gente não quer sair de casa. Mas a vida, em todo momento, vai te impulsionar a você sair de algum momento em que você esteja muito bem. Aquele momento de paz, porque você precisa realizar, você precisa conquistar. Ora conquistar algo do reino, ora conquistar as coisas dessa terra. Deus sabe que nessas duas esferas, tanto reino, tanto terra, são necessárias para a sua vida. Porque parte de você é espiritual, parte de você ela é terrena. Então parte de você precisa do alimento espiritual e parte de você precisa de um alimento terreno. Mas você precisa entender isso na sua vida. Quando nós entendemos que aquele ambiente que estamos pisando não é um ambiente da nossa moradia, ficamos em alerta. É esse alerta que está faltando em nossas vidas, que tinha na mente de Paulo. Nós fazemos algumas perguntas quando estamos passando pelos momentos difíceis. Por quê? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: para quê? Para que eu estou vivendo esse cenário? Pessoas que carregam o reino, elas vão extrair as coisas boas daquilo que chamamos de caos. Quando conseguimos ver uma pessoa que está acometida por uma doença terminal, ali dando ensinamentos, gente, o reino sempre vai colocar pessoas tão resilientes, com tantos problemas, que chegam a sufocar os nossos, e eles conseguem, na sua aflição, nos impulsionar para irmos em frente. Eu não sei o que você está passando hoje, o que você está vivendo. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor. Eu estou aqui causando algo tão impactante na sua vida, para que a sua dor não venha governar a sua vida. Você é maior do que você está sentindo. Mas a sua alma, entenda que eu não estou sendo insensível. A sua alma, nesse momento, está querendo governar tanto a sua vida, que está invertendo, colocando o seu governo abaixo, acima da sua dor, e elevando a sua dor para chegar e governar o governo que está em Deus sobre a sua vida. É sempre assim. A alma, ela quer valorizar o estágio que estamos passando. A alma quer sufocar a nossa mente. E dessa forma, a maioria das pessoas não conseguem obter o espaço delas no reino, nem consegue obter o espaço delas aqui nessa terra. Quantos de vocês, ou quantos das pessoas ficam transitando aí na internet, em lives, perdem o seu tempo em consumir a internet, em consumir coisas que só alimentam a alma, coisas para passar aquilo que é mais precioso, coisas que consomem aquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo. Às vezes, nesse início, você pode até estar chateado comigo, mas como eu tenho falado, essa live, ela não é para conquistar seguidores. Essa live não é para consumir o seu tempo. Essa live não é para te arrancar da presença nem do reino. Essa live é para colocar você de volta no reino. É para centralizar a sua mente, a sua sede naquilo que eleva o ser humano, que são os princípios do reino. E Paulo ensina isso. Paulo fala que ele sabe passar necessidade. Paulo não está falando que ele aceita a necessidade. Ele sabe passar a escassez. Saber passar é diferente de aceitar, ok, gente? Saber passar é entender que nesse mundo a aflição vai vir. Mas quando você entende que você não faz parte desse mundo, você se torna uma pessoa insensível com as dores desse mundo. Aí é bacana.
Insensível não com o seu próximo, mas insensível consigo mesmo, porque a alma pega isso no seu espírito. A alma quer a todo momento tornar você sensível. A alma quer escravizar você com as demandas dessa terra, porque a alma sabe o governo que o céu está lhe dando. A alma sabe o valor que você tem para o reino, mas a alma quer a todo momento arrancar isso de você. As emoções querem arrancar isso de você. As emoções querem te arrancar de momentos bacana, de estágio bacana que vocês se encontram, ou que já não arrancou, né? Deve ter muitas pessoas aqui que hoje vivem momentos desastrosos em sua vida porque deu vazão à alma. Aquela pessoa que já tinha aquele teu carro quitado e vê aquele carro no comercial, na internet, o seu vizinho, e falou: eu preciso ter. Isso é a alma. A alma vai falar a todo momento que você precisa ter. Mas a Bíblia é tão genial que fala assim: não gaste naquilo que não é pão. Se você gasta naquilo que não é pão, você está dando vazão às suas emoções. Porque viver nessa terra todos os dias vamos viver algum tipo de luta. Porque tantas coisas da terra e do céu não são tomadas de qualquer jeito. Existem princípios no reino e princípios terrenos para que esses dois ambientes venham despejar, venham atrelar as coisas favoráveis em nossas vidas. E quando damos vazão à nossa alma, quando queremos adquirir aquilo que não é pão, Bruno, mas você está falando de comida? Não necessariamente. Quando a Bíblia fala no pão, ela está se referindo àquilo que nos alimenta, aquilo até que nos alegra, aquilo que facilita a nossa vida aqui nessa terra. Você precisa estar atento a essas coisas. É um mentoreado o que eu estou passando aqui, não meu, mas da Bíblia. A Bíblia é cheia de mentorias. O que é uma mentoria? Algo que vai atrelar a sua mente. E aquilo, quando atrela a sua mente comanda todo o seu corpo, a sua mente governa a sua vida, para que você venha ficar insensível com as armadilhas dessa terra. Quantos não passaram algumas coisas hoje? Hoje não estão vivendo algumas coisas que deram vazão à sua alma. Aquilo que causou tanta tristeza, aquilo que você queria tanto, que você conquistou, mas que hoje traz tristeza e você deixa no canto. E aquilo que se encontra no canto tomou um espaço da sede de todo entendimento, que são as suas emoções. Bruno, existem emoções boas? Claro que existem emoções boas. Existem emoções que são fantásticas para impulsionar o governo nessa terra aqui. Existem emoções sadias. As emoções sadias são aquelas que não vai colocar você em armadilhas. Existe a alegria, não excessiva. Você já percebeu que quando você está muito alegre, você faz promessas que você não conseguiria ou não consegue cumprir? Porque quando o excesso de alegria ele toma um nível, uma proporção maior, é tomada a sua mente, o seu governo. Falar algo para você pegar no seu espírito. Tenha muito medo do elogio. O elogio é uma armadilha que impulsiona as suas emoções. Quando uma pessoa te elogia demais, o que acontece com você? Você começa a rir, começa a vir uma satisfação tão grande dentro de você, que você ri com os lábios, com os olhos, o seu corpo passa a ter uma expressão de alegria tão grande por elogios. Mas o elogio não é sadio. Que é isso, irmão Bruno? O elogio não é sadio. O que é sadio é o reconhecimento. Quando a pessoa reconhece algo em você, aí sim,
O reconhecimento está dentro do governo de Deus sobre a sua vida. Porque quando a pessoa reconhece, ela está falando, eu estou conseguindo ver um fruto que você também consegue enxergar. Aí isso não desarma você. Mas o elogio, ele veio para te arrancar coisas. O elogio veio para te arrancar de certos caminhos em que o reino colocou para que você viesse a governar coisas do reino e coisas da terra. Mas quando você não está atrelado à sua mente, à sua sede, ela não está em Deus, o elogio vem para estartar certas emoções da sua vida. Aí acabou. Aí você se perde, você passa a ser governado pelas emoções, coisas desastrosas sobrevêm sobre a sua vida. Porque em muitos momentos não conseguimos lidar, não conseguimos se comportar com necessidades. Necessidades que essa vida vai colocar para nos arrancar do reino. E quando Paulo fala aqui que ele sabe se comportar em certos estágios desastrosos dessa vida, Paulo estava falando no contexto geral. Paulo falava também de afrontas. Certas afrontas são para tomar o seu governo. Quando você não consegue ter um bom discernimento das suas emoções, você vê quantas reportagens você vê aí de pessoas no trânsito que não conseguem governar suas emoções. Quando você sai de casa com o seu carro, entenda, você está indo para um ambiente hostil que é o trânsito. Se você não governar suas emoções, você não consegue sobreviver, você não consegue saber se comportar na crise de um trânsito. Você vai ceder às provocações, você vai arrumar conflitos e você pode também nem voltar para a sua casa. Todas essas intempéries da vida estão ligadas a estartar as suas emoções. A emoção da raiva, a emoção da tristeza, a emoção da cobiça. Quando você não tem aquilo que seu irmão tem, você passa a cobiçar o que é dele. Tudo isso está ligado às suas emoções. Eu não sei se você é uma pessoa que sente inveja, que sente raiva. Eu não sei se você é uma pessoa que dá vazão à tristeza. Eu não sei se você é uma pessoa que dá vazão ao ciúme. Mas essas emoções estão endereçadas a lhe arrancar do seu governo. Cada emoção ela foi feita para chegar a arrancar você, destruir uma área da sua vida. Poucas são as emoções que você deve usar para impulsionar o seu governo. Tem certas emoções que são da carne, da terra. Precisamos entender isso. A Bíblia fala o seguinte, que nada demasiado é bom. Nada. Tudo tem que ter um equilíbrio, até na terra. A velocidade com o carro tem que ser equilibrada, senão você está propício a você ter um acidente. Num casamento, o ciúme ele é saudável até um certo ponto. Ele passou acima da média, já começa a ser uma coisa perigosa para a sua vida. É uma emoção que não é bacana para o seu dia a dia. É uma emoção que você precisa controlar. O pior estágio da vida do ser humano não é a escassez. Para analisar a sua vida, fazer um balanço do dia a dia, um balanço das suas escolhas, ver se a maioria das suas escolhas, aquelas escolhas ruins, não foram feitas no seu melhor momento. No momento em que você estava falando de prosperidade. Não estou falando só de dinheiro. Estou falando no contexto geral. Quando o ser humano está no melhor da sua vida, no melhor estágio da sua vida, é onde ele está propício a cometer os maiores erros que vão arrancar ele daquele melhor estágio. No melhor estágio da sua vida é onde a emoção da arrogância ela começa a querer nascer. A emoção da prepotência,
A emoção da altivez. A emoção é que você fala que você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. É o egocentrismo que começa a brotar em nossos corações. Aquela emoção que você não quer partilhar. A emoção da altivez que você passa a ser senhor da sua vida, de não querer mais ouvir ninguém. São emoções que vêm tomando conta de nossos corações. E eu não sei se os irmãos estão nesse estágio hoje. Não existe mágica com a Bíblia, ok? A Bíblia, ela é dotada de ensinamentos, ela é dotada de certos comportamentos que eu e você precisamos adotar. Salvação é uma coisa, e outras coisas, eu conheço pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo, mas têm uma vida totalmente equilibrada nessa terra, porque elas seguem princípios da Bíblia. Entenda uma coisa, a Bíblia fala assim, é possível o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. A Bíblia fala tanto de salvação como conquistas terrenas. Mas o que você quer? O que você está buscando com o Senhor? Você que se encontra nessa live, o que você quer de Deus? Irmão Bruno, hoje eu queria um emprego, queria uma cura, queria que meu casamento fosse restaurado. Irmão Bruno, hoje eu queria paz. Precisamos entender, não só você, faço parte também desse contexto de estar guiando as emoções. Precisamos entender aquilo que o reino quer que buscamos primeiro. Aquilo que é o primeiro motor na nossa vida. Aquilo que o reino quer que venhamos colocar em primazia, em primeiro lugar. A premissa que devemos dar para o reino de Deus. Precisamos entender primeiro essa mecânica. Precisamos dominar isso. A Bíblia fala que o Senhor nos colocou como dominantes, como pessoas que viemos se apossar dessa terra, viemos governar essa terra. A Bíblia fala que eu e você, nós somos colocados para subjugar a terra com a nossa vida. A gente veio para subjugar, num sentido muito pesado. A gente veio para escravizar a terra, não as pessoas, a terra. Viemos para escravizar as coisas dessa terra, não para ser escravizados pelaquilo que a terra nos oferece. Tudo que a terra coloca para facilitar a nossa vida, ela tem que ser escravizada. Tudo que a terra coloca sobre nossas vidas, nós temos que escravizar. Jamais podemos deixar coisas, jamais podemos deixar pessoas dominar as nossas emoções. Nós somos os dominantes de nossas vidas. Talvez você esteja aí desanimado, frustrado, não querendo mais dar um passo, nem na sua vida com Deus, nem na sua vida terrena, porque você está deixando as suas emoções lhe dominar. Uma das coisas que você precisa rapidamente descartar da sua vida é aquelas pessoas que te colocam em caminhos perigosos. Aquelas pessoas que dominam as suas emoções sem você sentir. Pessoas que te dão conselhos para fazer você se afogar mais ainda nas suas dores. Pessoas que concordam com você a todo momento. Esse tipo de pessoas não são pessoas bacanas para que você venha se atrelar. São pessoas que estão lhe arrancando do governo de Deus sobre as suas vidas. Pessoas que estão arrancando você do governo dessa terra. Pessoas que estão arrancando você do ensinamento de Paulo. Sei estar bem, sei estar mal. Eu sei governar qualquer estágio da minha vida. O estágio da minha vida não governa a minha mente. Seja pessoas fortes, pessoas que sejam taxadas como pessoas insensíveis consigo mesmo, que não dão vazão ao estágio oriundo que estejam vivendo.
A Bíblia fala, profetiza. E quando manda profetizar, governe as suas emoções. Não deixe as vozes estranhas entrar nos seus ouvidos e ser senhor dos seus pensamentos. O seu pensamento tem que estar atrelado às promessas do reino. Promessa do reino não falha. Por isso que é o melhor local que você deve depositar as suas certezas. As pessoas confundem muito aquela palavrinha pequenininha chamada fé. Algo interessante que é a que a Bíblia fala. Existe o pensamento positivo e a fé. Pensamento positivo é uma incerteza, ok? Incerteza. Quando eu estou falando que é uma incerteza, não estou falando que não vai acontecer. Mas a fé, ela é uma certeza. Fala lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento, olha só, fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se vê, ou seja, ela está fundamentada numa promessa. A fé é o firme fundamento, está fundamentada, está amparada. Ela está descansando em algo bem fundamentado, em algo que foi prometido. E Deus fala na Bíblia assim: Deus vela pela sua palavra, pela sua promessa, e ela vai se cumprir. Quando a sua fé está atrelada à promessa de Deus, é infalível. Ela tem que se cumprir, porque Deus vela, Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele promete. Deus tem responsabilidade com as suas promessas, com os seus planos, com aqueles que atrelam as suas emoções, atrela a sua mente no reino. Gente, é legalidade. Seja senhor da sua vida hoje, não importa o estágio em que você está. Não queira que as pessoas sintam pena de você. Você não é digno de pena. A Bíblia fala que você é maior do que isso. A Bíblia te colocou em endereço como governante, como governador. Governo não dá vazão à emoção. Governo se apega a promessas. Governo se apega a princípios. Porque pessoas de governo sabem, se eu estou no princípio, o princípio acontece. E se eu deposito a minha fé nas promessas, elas não falham. Elas precisam acontecer. Entendam isso, é a mecânica do céu. E quando você, na sua dor, na sua escassez, consegue ter um comportamento de Paulo, saber passar não é aceitar, ok? Saber passar é não permitir que aquilo que você está vivendo lhe arranque dos caminhos do Senhor, que aquilo que você está vivendo não tire as promessas de Deus da sua consciência. Saber passar as suas crises é não permitir que as emoções venham balancear o seu governo. Você veio para governar, você veio para conquistar, você veio para viver as promessas de Deus na sua vida. Mas o diabo, o inimigo de nossas almas, entenda uma coisa, é a mecânica. O inimigo, ele não tem mais oportunidade. Ele perdeu a chance dele. O inimigo não consegue mais retroceder. Você que está me ouvindo nessa live, irmão Bruno, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Irmão Bruno, eu estou fraco. Irmão Bruno, eu pequei. Irmão, a Bíblia fala, se você pecou, corre para a cruz. O diabo quer fazer com que suas emoções venham falar que você não merece o reino, porque ele não tem mais chance. Mas você tem. Corre para a cruz. A Bíblia fala o seguinte: peça perdão ao Pai, porque Jesus está a todo momento de braços abertos.
para lhe aceitar novamente, para lhe perdoar, para fazer a reintegração da sua vida no reino. Mas o inimigo não quer isso. Pessoas que são usadas pelo inimigo não quer que você venha se atrelar ao reino. Preste atenção nas suas amizades. Amigos são poucos. Amigos são aqueles que carregam os princípios do reino. Amigos é aquele que encostam você com as suas promessas. Amigo é aquele que te mantém no seu destino, no seu ambiente profético. Você tem um ambiente profético sobre a sua vida. Se você não está nele, volte para ele. Porque dentro desse ambiente, vamos falar assim, dentro desse pacote está atrelado todas as demandas do reino para a sua vida. Dentro desse pacote estão atreladas todas as promessas do reino sobre a sua vida. Quando você sai desse ambiente, você está atrelado às suas emoções. Ainda não vi alguém que deu vazão às suas emoções está bem aqui nessa terra. Ainda não vi alguém que dá vazão às suas emoções bem orquestrado aqui na terra. O que é orquestrado? É uma orquestra mesmo, sinfônica, que está tudo certinho, tudo alinhado, todo mundo no mesmo compasso. Assim é a sua vida. É possível a sua vida ficar atrelada desse jeito, como se fosse uma orquestra, tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Paulo tinha a vida dele no devido lugar, mesmo passando por aflições, mesmo sendo preso. Paulo tinha uma mente liberta, que ele fala: não sou prisioneiro dos homens, que a hora que Cristo quiser me tirar daqui, ele me tira. Gente, você não é prisioneiro da enfermidade, você não é prisioneiro da escassez financeira, você não é prisioneiro da depressão, você não é prisioneiro de um casamento arruinado, você não é prisioneiro das questões dessa vida. Decida-se a se libertar hoje. Eu sei que essa palavra é pesada. Eu sei que as suas emoções querem ouvir um tadinho, um coitado. Não! Você não é digno de pena. Você é governante. Você veio para governar. Se aposse disso na sua vida. Você veio para reinar nessa terra. Você não veio para ser subjugado pelas demandas dessa vida. Se as vozes estranhas falam isso no seu ouvido, é mentira. O reino depositou tudo o que ele tinha na sua pessoa. O que, Bruno? Jesus, quando veio para a cruz, ele pagou todo o preço que você tinha que pagar. Você não deve mais nada. Você está, a sua conta foi paga. E as suas emoções a todo momento querem te escravizar com o seu passado. As suas emoções a todo momento quer levar você para fazer um tour no seu passado. Quer te escravizar com aquilo que você fez lá atrás. Irmão Bruno, mas só peça perdão. Se você tem a possibilidade de pedir perdão à pessoa que você fez alguma coisa, isso é sair das suas emoções, é entrar na sua racionalidade de uma pessoa que está governando. Não permite que nada venha escravizar você. Ainda, entenda, ainda que você tenha cometido o maior erro da sua vida, governe a sua vida. Vá se recompor, vá pedir perdão, vá se retratar e retorne novamente para o reino. Porque o reino, você é importante para o reino. Para o reino, você tem valor no pior estágio que você pode estar da sua vida. Para o reino, você tem valor. Para o mundo, você pode até estar no estágio agora, que para o mundo você é desvalorizado. Mas Jesus morreu na cruz por você, por mim. Jesus, quando vem para a cruz, vem falar assim: meus filhos, estou eu lhe dando o governo, porque a Bíblia fala o seguinte: a chave da vida e a chave da morte foi dada a Jesus. Quando Jesus fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo,
Fica tranquilo. Governe as suas emoções, porque eu estou no controle. Governe. Aprenda a passar fome. Aprenda a viver as intempéries da sua vida. Se você não aprender a viver, você vai continuar no estágio em que você não está gostando. Você vai continuar com a vida que não está lhe trazendo contentamento, com a vida que não está lhe trazendo a alegria, com a vida que não está startando coisas bacanas dentro de você. Porque é decisão, gente. Você decide reclamar. Quando foi que você reclamou que a coisa deu certo? Preste atenção nessa palavra reclamar. Separa ela. Ré e clamar. Você está dando ré em seu clamor. Por que reclamar? É melhor você clamar a Deus. Clamar a Deus é diferente do que reclamar. Preste atenção naquilo, quando a Bíblia fala assim, ó, vencedor. Preste atenção nessa palavra vencedor. Aquele que vence a dor. Aquele que vence os estágios da vida. Aquele que não dá vazão. Aquele que decide, hoje eu vou governar a minha vida. Senta na mesa. Primeiro chama Deus para a sua vida. Conversa com Ele. Tenha a coragem, a capacidade, a humildade de falar, Deus, eu sou isso. Eu fiz isso. Agora eu quero governar. E Deus vai te dar a oportunidade de você governar. Não é uma varinha de pirim-pim-pim. Nada nessa vida vem sem esforço. Deus fala para José em um estágio, quando ele assume a liderança lá de Moisés, quando Moisés morre. Ser forte e corajoso. Seja forte. Aí ele fala, tem bom ânimo. Novamente. Seja forte e corajoso. Força e coragem são para pessoas que não deixam as suas emoções ser senhoras de sua vida. É para poucos. Pare de ficar endeusando, pare de ficar namorando a vida do outro. Namore a sua vida. Seja fã de si mesmo. Você não vai encontrar ninguém mais fiel do que você mesmo. Para ser fã da sua vida, para te impulsionar. Olha no espelho. Olhe para você mesmo e lembre o que Deus depositou na sua vida. Governo. Deus depositou governo na sua vida. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Se você fica muito tempo na internet aí, ó, no TikTok, vendo coisas que não são edificantes para a sua vida, para de ver. Vai assistir uma palestra, vai fazer um curso, vai estudar a Bíblia. Eu sei que é difícil isso, falar para você. Eu sei que é. Mas entenda que as emoções querem nos escravizar. Elas querem arrancar nossos valores. Elas querem isso. Por isso que eu falo que essa live aqui, essa live não é para isso. Não é para consumir o seu tempo. É para devolver o seu tempo. É para devolver aquilo que você perdeu. Por isso que é uma live para quem quer. É uma live para quem quer crescer. É uma live para quem quer sair das escravidões. Tem muitas escravidões que esse mundo insiste em colocar na sua vida. Essa live é para isso. Essa live não é para te conquistar, ok? Essa live é para startar o melhor dentro de você. Essa live não é para fidelizar você. Essa live é para libertar a sua vida e fazer com que você venha viver, não sobreviver. Você precisa fazer uma pergunta para você mesmo. Você está vivendo ou sobrevivendo? Essa live não está preocupada em colocar um rostinho aqui, em atrair você, em falar para você ficar comentando, curtindo. Não, gente. Faça se você quiser. O compromisso aqui, ó,
é com a palavra. O compromisso é com a sua vida. A sua vida aqui é o segundo abaixo de Deus, a sua vida é o centro dessa live. Não vale a pena fazer uma live, não vale a pena ficar aqui 1 hora e 20 aqui, replicando os ensinamentos da Bíblia, se você não consegue obter os benefícios da cruz, os benefícios do feito de Jesus. Não vale a pena para mim, que a minha vida eu estou cuidando. Se eu faço uma live aqui, explanando o reino, é porque estou governando, trazendo o melhor de mim para vocês, que é a leitura da palavra. Entenda que se eu quisesse aparecer aqui, colocava outras coisas. Colocava em que o público quer, o que as emoções se alimentam. Mas a emoção não se alimenta da palavra. Não se alimenta. Essa live é para quem quer governar. Essa live é para quem quer conquistar as coisas do reino, as coisas espirituais e as coisas que, por herança, o reino nos deu nessa terra. A Bíblia fala o seguinte, que quem governa comeria o melhor dessa terra. É a Bíblia. Não sou eu que falo. A Bíblia fala que aquele que governa ministraria cura nessa terra. E aí? A Bíblia fala que aquele que governa, ele expulsaria espíritos malignos nessa terra. É a Bíblia, não sou eu. Eu não falo de mim, eu falo da Bíblia. Porque eu não consigo respaldar a palavra. A Bíblia se respalda por si só. A Bíblia se mantenha por si só. Não tem uma promessa na Bíblia que não deixa de se cumprir. Não tem. Mas eu e você a gente fica oscilando. Não sabemos o que queremos porque, emoções. As emoções nos levam para a escassez dessa terra. As emoções fazem com que, às vezes, uma falta em nossa vida que a gente venha murmurar. A Bíblia fala que a murmuração é como se fosse feitiçaria. É a Bíblia que fala. Não sou eu. E você não pode murmurar. A Bíblia fala que você tem valor. Olha para você. Esqueça as vozes estranhas. Irmão Bruno, eu cometi tanta coisa. Meu querido. A Bíblia, ela não está preocupada com o que você cometeu. A Bíblia está preocupada com o que você vai fazer daqui para frente. É o start assim? É assim. Claro que, como eu sempre falo, demandas que você tem que consertar na vida, governe. O governo é também para você reparar erros. Seja um governante nos estágios da sua vida. Saber passar coisas nessa terra é uma coisa maravilhosa. E eu prometi que eu ia sempre passar um testemunho para vocês. Num dado momento da minha vida, quando eu entrei em falência com a empresa, em 2018 para 2019, a minha casa, houve um temporal e uma chuva muito forte e encheu até o pescoço. E eu falo com conforto porque as pessoas aí, tem gente que me conhece na internet, vai poder afirmar. Eu tomei uma decisão naquela enchente. Foi decisão. Eu queria contar essa história. E por isso que estou contando. No meio da enchente, onde a nossa casa ficou submersa, eu falei para mim mesmo, eu vou querer contar a minha história, mas contar que eu passei nessa enchente sorrindo. Eu sorria em meio ao caos. Eu ria a todo momento. Eu ria a todo momento daquele processo que eu passei. Mas por que você sorriu? Porque eu queria passar por aquele processo bem-humorado. Eu queria passar por aquele processo agradecendo a Deus. Porque às vezes a gente fala, eu perdi tudo. Nossa, tudo o quê? Perdi coisas da terra. Coisas que eu consegui novamente conquistar. O tudo é quando a gente morre sem salvação.
Você é o seu maior investimento. Eu passei por aquela enchente, as pessoas me chamavam, sabe de quê? Você é maluco? Por que você está rindo? Porque eu quero contar a minha história. A história em que eu passei pelo momento de adversidade sorrindo. E ria mesmo, gente. Ria. Porque é bom a gente contar uma história bem contada quando a gente passa por aquele processo bem humorado. Ao céu, vê o céu. Estou entendendo. Pessoas que carregam promessas, pessoas que carregam governo, não se submetem aos estágios dessa vida. Não se submete aos pequenos e leves momentâneos sofrimentos dessa vida, porque a Bíblia fala que tudo é transitório e passageiro. Tudo vai passar nessa vida. Alegria e sofrimento, lá em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas nessa terra. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de ter, há tempo de não ter, há tempo de sentir raiva, há tempo de sentir alegria. Há um tempo determinado nessa terra e precisamos ter um governo sadio para entender que tudo é transitório e passageiro. Nós somos passageiros, nós vamos morrer um dia, talvez hoje vai ser o dia da minha morte, eu não sei. Eu passei pelaquela enchente, gente, porque quando a gente passa a viver momentos com Deus, nós entendemos a mecânica do céu. Existe uma mecânica, ok? Existe um segredo do céu. Quando você consegue e eu conseguimos fazer como Paulo fez, daqui a pouco a vida enjoa da gente. Não consegue mais afetar. Aquele cara está até insensível. Vou fazer mais o que com ele? O diabo, o inimigo das nossas almas, as dificuldades dessa vida, eles querem testar a gente. Não vai soltar aquilo que é nosso fácil, não. Quando a gente fica resiliente ali, ó, resiliente, o céu vê que a gente entende. A Bíblia fala que Deus envia anjos ao meu respeito, a seu respeito. Anjos, mas só envia quando a gente entende. Só quando entende. Quando entendemos que somos governo, que estamos aqui para governar, estamos aqui para subjugar todas as emoções, estamos aqui para subjugar todo o sofrimento. Cansei de ver reportagem aí de mães perdoando homens que mataram seus filhos. É possível. Se alguém fez, é possível. Como consegue, eu não sei. Irmão Bruno, você conseguiria? Não sei. Eu sou honesto, eu não sei. Eu sei que ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu e você a gente consegue. Quantas pessoas hoje aí só tem pão para comer e água, estão agradecendo a Deus. Eu já vi, tá? Eu já vi. Deus é maravilhoso, gente. Mas para você viver coisas extraordinárias, você vai precisar ser extraordinário também. Para você viver coisas que não são para a maioria, você vai ter que ter o comportamento diferente da maioria. Não tem como, gente. Não tem como. O governo veio para todos, mas poucos conseguem alcançar. Irmão Bruno, eu queria ser empresário. Se põe na condição de empresário. Irmão Bruno, eu queria... Se põe na condição daquilo que você quer. Tudo no mundo espiritual e no mundo aqui nessa terra, você precisa ter certos posicionamentos. Aquilo que você busca vai mexer no seu comportamento. Aquilo que você quer vai exigir um certo nível de governo na sua vida. Não adianta se você ficar chorando, se você ficar dando uma de coitado, se você quiser ficar deitado lá no divã, lá, contando a sua história, chorando. A vida não tem pena de ninguém. A vida não tem tempo de ficar massageando o ego de ninguém. A vida vai subjugar o ser humano e tentar colocar ele de joelho, ó. A vida está aí, ó, tentando matar a gente diariamente. A vida está aí, ó, tentando tirar nossas promessas. A vida está a todo momento tentando tirar o nosso governo.
papel da vida é esse aí, apertar. E o nosso? É quebrar a vida. É possível? É, poxa. Você é filho de Deus. Você não é bastardo, não. Você é filho do Altíssimo. A Bíblia fala que nós somos príncipes. É a Bíblia, eu vou falar o quê? Eu aceito, porque se ela fala que eu sou, eu sou. Bíblia é filho, filho. E filho de rei não fica aí lamuriando, não. Não fica. Não fica. Governe. E se prepare para a solidão, ok? Se prepare para a solidão. Porque quem insiste em governar, ó, muita gente vai sair da sua vida, porque não vai suportar o novo estágio da sua vida a partir de hoje. Não vai suportar o seu comportamento. Não vai suportar o seu nível de governo. Vai se afastar. E é necessário se afastar. É necessário aquelas pessoas que não têm governo sair de perto da sua vida. É necessário. Se apegue, não deixe suas emoções, não. Gente, entenda, tem pessoas que vão até um nível com você. O próximo nível, ela não vai conseguir. Seja uma pessoa desapegada das suas emoções. Não ingrato, desapegado. A Bíblia fala para a gente ajudar todos em necessidade. Mas a Bíblia não fala para a gente andar, comungar com os necessitados. Ajudar. Tem pessoas que são milionárias, mas são necessitados de governos espirituais. São necessitados, dão vazão à emoção da raiva. São pessoas que praticam a maldade, praticam a prostituição, praticam tudo aquilo que o reino é contra nessa terra. Não é sobre dinheiro, é sobre governo. Quando você decide governar pessoas, você passa a ter coisas. Como assim governar pessoas? Você está falando para me escravizar pessoas? Não, não é isso. Quando você é um governo, quando você se coloca como governante, você passa a servir. Você passa a servir pessoas, você passa a resolver a vida de pessoas. Paulo era assim. Paulo resolvia a vida de pessoas. Paulo resolvia a vida de igrejas. Ele governava. É por isso que ele é mencionado na Bíblia. É por isso que ele foi registrado. É por isso que eu estou falando dele. Porque ele governou. Decidiu, fincar a estaca. Decidiu não dar vazão às suas dores, às prisões, às necessidades. Paulo não deu vazão às calúnias, às acusações. Tinha coisas. Paulo tinha acusações. Paulo errou. Ele era acusado, mas não se permitia ser escravizado pela acusação. E você? Como você entrou hoje aqui nessa live? Pesado? Fraco? Entrou nessa live sem nenhuma perspectiva? Entrou nessa live sem nenhuma racionalidade com as coisas do céu? Aperta o botão do seu governo aí. Olha no espelho quando acabar essa live aqui. Comece a lembrar você mesmo de quem você é. Para que você veio. Comece a lembrar para você mesmo que você veio nessa terra para possuir a terra. Possuir. Escravizar a terra. Não o ser humano. Escravizar as coisas da terra. E colocar tudo a serviço do reino. Porque você é um governante do reino. Você é aquela pessoa que governa. Você é aquela pessoa que administra. Você é aquela pessoa que põe primeiro o reino em primeiro lugar. Não é assim que fala? Buscar primeiro o reino dos céus. Pratique a justiça do reino. Não é a sua. Toda vez que você quiser ser justo com alguém, pega uma corda e dê um nó no seu dedão do pé. Aperta com força. Siga a palavra certa. Justo. Justo. Você que gosta de ser justo, acha que é bom ser justo? Dá um nó justo no seu dedo. Vê se é bom. A Bíblia fala assim, não sejais demasiadamente justo. A nossa justiça não presta. A Bíblia fala,
Buscai primeiro o reino e praticai a justiça do reino. O que é a justiça do reino, Bruno? É só ver Cristo. Como Cristo veio na terra. Como Cristo governou pessoas? Servindo. Como Cristo governou pessoas que foram pegos em pecado? Perdoando. Como Cristo governou pessoas, aquelas pessoas que estavam caindo? Levantando. Como Cristo exerceu a justiça do reino na terra com pessoas que estavam com espíritos imundos? Libertando. Como Cristo governou os discípulos? Treinando paciência. É nesses termos. É governar. Governar. Você está governando em Deus? Ou você está sendo justo? Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Eu vejo pessoas falando assim, que eu vou fazer isso com fulano. Às vezes você está até certo, 1000% de razão. O maior sempre tem a flexibilidade de entender o menor. Quem governa sempre tem a flexibilidade de ter um pensamento melhor de quem está embaixo. Quando você não consegue ter um bom discernimento e anda na sua justiça, na sua certeza e quer fazer valer a sua razão, perfeito. Quando você errar, se prepare, porque a oração do outro, se for de justiça, o céu não vai não vai arrancar isso da sua vida. A justiça também vai vir sobre a sua vida. Por isso que é importante governar as suas emoções. A sua justiça é a sua emoção. A justiça de fazer valer é a sua emoção. Irmão Bruno, você está falando para me ser um bobo? Então Cristo foi o quê? Foi um bobo? Cristo foi o quê? Cristo veio servir? Cristo governou. Cristo não veio nos moldes humanos. Cristo veio amar, veio com um governo de amor. Cristo veio empoderado de amor, empoderado para servir, para curar, para salvar, para libertar. Cristo veio empoderado para resgatar aquele que estava perdido. E Paulo também tinha esse comportamento. Mesmo preso, vivendo em situação difícil, com fome, abatido, ferido, Paulo não manda cartas de murmuração. Paulo manda carta de esperança. E para terminar essa live, o maior fruto que você pode dar em meio à dor que você está sentindo é esperança. Cure mesmo estando ferido. Porque quem vai tirar você desse estágio de sofrimento é o reino. E o reino só coloca aquelas pessoas em governo quando essas pessoas insistem em governar em meio à dor para sarar. Seja um agente do reino, sarando pessoas até em momento de dificuldade que você esteja passando. E voltando para a enchente que eu passei, na minha enchente eu passei a ajudar pessoas. Porque eu vou fazer mais o quê? Ou você decide ser agora um agente do reino na sua história, para que você no futuro conte um testemunho bacana, um testemunho de resiliência, ou você vai contar um testemunho que você passou chorando, que você passou desanimado, um testemunho que você passou desistindo, um testemunho que você passou sendo subjugado pelas suas emoções, um testemunho que você não governou as suas emoções, que você não governou as coisas dessa terra. E aqui eu estou englobando tudo aquilo que você quer governar. E a frase final. A Bíblia fala o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Termina. Pedis para o seu próprio proveito. Guarda isso no seu espírito. Tudo aquilo que você quiser do reino, ou quiser dessa terra, não é seu. Está sob o seu governo, e o seu governo está atrelado ao governo do reino. Você passa a ser um mordomo. Você passa a cuidar, você passa a gerir aquilo para a sua vida e para a vida do seu próximo.
Gente, que o Papai do Céu abençoe vocês grandiosamente. Espero de verdade que vocês venham conseguir sair de algum estágio que vocês estejam vivendo de suas vidas, estágio, algum momento que você esteja sucumbindo aí na sua dor. Essa palavra de hoje foi uma palavra para sacudir mesmo a sua mente, sacudir o seu coração, e essa palavra foi para estartar o melhor que há em você. Eu não estou preocupado aqui com o que você está passando. Minha preocupação é o que você não está vivendo, que é o seu governo. É o que você não está se apoderando, que você é filho do reino, que você pode, que você deve, que você precisa fazer. Amém? E sempre falo, você que precisa de oração lá, mande no direct lá. Eu passo diariamente orando por vocês. Fico muito feliz porque alguns têm entendido a proposta dessa live, a proposta do reino, que é ouvir e não só ouvir, se alimentar e praticar aquilo que está sendo ouvido nessa live, que é a palavra do Senhor. Você que quer se pronunciar nessa live, trazer um louvor, trazer uma palavra, trazer um testemunho, gente, o espaço está aberto. Essa live aqui não é nada fechado, não é nada em que uma boca fala e um monte de ouvido fica ouvindo, não. É uma live que foi criada para propagar o reino de Deus, é uma live que foi criada para falar das coisas certas que o reino quer que eu e você venhamos seguir. Amém? Tenha uma segunda-feira abençoada, que sua segunda-feira venha ser algo extraordinário, que nessa live aqui amanhã, que estamos aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo uma palavra de libertação, uma palavra em que venha impactar a sua vida, que amanhã você traga aqui um testemunho da sua resiliência, de você não dar vazão às suas emoções. Governe as suas emoções, escravize as coisas dessa terra, porque você é uma pessoa de governo. Amém? E como de costume, a gente sempre termina a live com oração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego mais esse espaço de tempo, ó Pai, que usamos aqui para discorrer a sua palavra, Senhor. Sabemos que quem dá o crescimento, ó Pai, a sua palavra é o Senhor. Eu entrego cada coração aqui representado, cada pessoa, Pai, que participou, que se alimentou da sua palavra, aqueles que entraram rapidamente e saíram porque tinham um compromisso. Que você abençoe todos, Pai, em nome de Jesus, na sua totalidade, Senhor. Venha estar abençoando a cada lar aqui representado, Pai. Tome aquela pessoa que está sem força, que não consegue se levantar por si. Espírito Santo, fortalece e retome o governo dessa pessoa pelo poder do nome de Jesus. Aquele que precisa de cura, Pai, eu ministro a cura na vida dessa pessoa pelo poder do nome de Jesus. Aquele ou aquela, Pai, que está com o seu casamento, ó Pai, destruído. Eu ministro a restauração nesse casamento pelo poder do nome de Jesus. Aquela família, Pai, que se encontra, Pai, em grandes discussões. Eu ministro a paz nessa família em nome de Jesus, ó Pai. Aquele ou aquela que está desempregado, precisa de um emprego, que as portas venham se abrir para a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Aquele que trabalha para si, aquele empresário que se encontra com a sua empresa precisando de um auxílio, ó Pai. O Senhor está abençoando pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Aquele ou aquela que está desviado, que não consegue voltar mais para o seio do Evangelho, ó Pai. O Senhor vem resgatar pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. E o mais importante, ó Pai, restaure o governo dos meus irmãos. Restaure, ó Pai, que as vozes estranhas venham se calar pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Que o governo de cada um, ó Pai, venha ser restaurado, ó Pai. Venha ser reintegrado, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, porque é mais um dia, ó Pai, que o Senhor me dá autonomia e autoridade, me dá o governo para cumprir, ó Pai, mais um espaço de live, mais uma semente, ó Pai,
plantada no coração dos meus irmãos. Mais uma missão cumprida, Pai. Abençoe o dia de amanhã, abençoe a palavra, abençoe os irmãos que já foram separados pelo reino, ó Pai, para estar aqui amanhã, para ouvir e se alimentar, Senhor Deus, dessa instrução, ó Pai, desse ensinamento, dessa mentoria que é a sua palavra, que eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, Papai do Céu abençoe vocês. Quem entrou agora, eu estou aqui de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, agarradinho com vocês ali, entrelaçado aí, comungando da palavra do Senhor. Que o Papai do Céu abençoe a vida de vocês grandiosamente. Fique firme, fique na promessa, porque aquilo que o Pai promete, Ele há de cumprir pelo poder do nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe vocês. Até amanhã às 7h30 da manhã.